noite, boa noite, tudo bem? Entrando ao vivo também no Instagram. Daqui a um pouquinho, o engenheiro Genildo falando sobre manutenção predial. Veja, por favor, Genildo, se já apareceu aí para você. Dá uma atualizadinha, por favor. Só você arrastar o dedo um pouquinho para baixo, por gentileza. Legal. Por favor. Legal. Aí você faz o seguinte, vai aparecer para você uma mensagenzinha. Aí você aperta solicitar, por favor. Ó, tá chegando aí a Silvia, a Flávia, de Nunes chegando também. Sejam todos bem-vindos. Ó, você já me pediu aqui. Next de Auditoria sempre aí, sejam bem-vindos também. Obrigado pela presença. Pronto. Agora eu preciso, por favor, que você coloque o fone de ouvido no celular do Instagram também, por gentileza. Tá, já tá. Já tá? Beleza. Agora sim. Então, dando início efetivamente, vou pedir só por favor para todo mundo que está já ao vivo, convidar os 5 melhores amigos para participar aqui com a gente. É muito simples. Aqui na parte de baixo, perto ali dos comentários, se você está no Instagram, basta apertar ali o aviãozinho e aí você vai ver que tem algumas pessoas que estão em verde. Você escolhe aí as 5 que você precisa muito que ela esteja aqui nessa live, que é muito importante, questão da manutenção predial. E aí, quando você fizer isso, comenta aqui, por favor, que você já fez isso, que vai ser muito bacana. E também aqui no cantinho, vocês vão ver que tem um coraçãozinho, aperta para dizer que está gostando, tá bom? E você que está no Facebook, por favor, tem também a maneira de você criar uma sala. Então convida que hoje o tema é pesado, o tema é forte, que é a manutenção predial. O grande Genildo vai nos auxiliar aí no processo. Então, agradecendo aqui a presença do Genildo, muito obrigado pela disponibilidade, Genildo. E queria que você, por favor, falasse para o pessoal aí como é que começou sua carreira, até você chegar nessa maluquice de condomínio. Tá, boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade, Jonatas. Vou falar sobre a minha vida profissional, né? Até chegar na parte de ser perito, né? Na área judicial, né? Eu comecei desde os 14 anos no Senai, né? Não sei se alguém já ouviu falar do nome Senai. Significa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Para mim foi uma grande escola e uma referência, né? Comecei fazendo os cursos no CAI, né? Que é os cursos de aprendizagem industrial, né? Comecei como ajustador mecânico, ferramenteiro, técnico em metalurgia, desenhos e projetos. Comecei a trabalhar em empresas multinacionais no ramo automobilístico, né? No qual foi a primeira formação foi engenharia mecatrônica, né? Trabalhei por quase 20 anos, mecatrônica foi a minha primeira formação, né? Depois dos cursos do Senai, né? Então trabalhei por quase 20 anos na indústria automobilística, né? Grande montadora de motocicletas e também de automóveis, né? Do Brasil. Algumas marcas muito conhecidas no mercado. E aí eu tive uma opção, assim, não vou falar nem opção, eu sempre tive uma paixão pela engenharia civil. E aí eu falei, pô, por que não cursar engenharia civil? Aí eu fui me formar em engenharia civil. Eu já tinha os 3 anos, né? Os 2 anos que são básicos para qualquer engenharia, né? Que são os 4 semestres. Aí eu fiz mais 6 semestres e me formei em engenharia civil. Né? Não me contentando só com engenharia civil, vou fazer o curso de perito, né? Para ser perito na área judicial, né? No qual eu pertenço também à classe do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República, né? Federativa do Brasil. E fiz um MBA em gestão de administração de negócios, né? Gestão de projetos. E aí, desde então, a base que eu tive com relação à perícia, a fazer laudos, relatórios, foi tudo a base que eu tive na experiência profissional no ramo automobilístico,
no qual até hoje eu utilizo algumas ferramentas, né? Como o GUT, né? Que é grau, urgência e tendência, utilizado também na área de engenharia civil, o PDCA também, que é muito utilizado, né? E desde então, né, não só trabalhei na indústria também automotiva, como na área de inspeção, né? Na área de engenharia civil. E também fui professor, coordenador de curso de engenharia civil, né? Levando tudo aquilo que eu vivenciei na prática, no meu dia a dia, na área de engenharia civil, para dentro da sala de aula. Porque nada melhor que você levar a sua experiência profissional de mercado para dentro da sala de aula. Isso contribui muito para o desenvolvimento dos alunos, né? Coisas que eu tive na minha primeira formação, né? Tive professores altamente qualificados que trabalhavam em grandes empresas multinacionais, então para mim foi um aprendizado, né? E assim, que legal. Desde então agora eu só atuo mesmo na área de perícia, né? Engenharia civil e também dando aula, né? E sendo coordenador também de cursos, né? Que então, legal. Isso é muito importante, né? No tema que a gente vai abordar hoje, que fala sobre as NBR, né? Que são as normas brasileiras, né? Na verdade, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A 16.280 e a nova agora, né? 16.747, que foi inserida dia 20 de maio, se não me engano, de 2020 agora, né? Então, isso mesmo. Uma coisa acaba levando a outra, né? E isso é muito importante porque para os condôminos, advogados, né? Síndicos, zeladores, né? Eu acho que essa nossa live de hoje vai trazer muita informação importante para o pessoal que trabalha em condomínio, né? Ah, com certeza. E, bom, me diz uma coisa, em que momento você efetivamente começou a atuar para condomínios, né? Que hoje você é um especialista nessa área. Que momento que você chegou efetivamente aí para tratar de condomínio? Tá, vou contar pela minha primeira experiência como perito. Foi Legal. até uma grande síndica, que é a Luara, né? Não sei se ela está... Né, tá presente, já te deu um alô aí, tá super feliz, a Maiara também tá aí, Flávia, tem bastante gente. Sim. Então, ô Jonas, minha primeira experiência, né, na verdade, era uma empresa que prestava serviço para esse condomínio, né, uma administradora. Então, meu primeiro laudo na área de engenharia foi uma casa, né, 22 casinhas, recentemente entregue aos moradores, né, uma empresa pequena construtora que construiu as casas, né, financiada pela Caixa, e acho que em menos de um ano, essas casinhas começaram Simone tá aí. Tranquilo, posso? Pode falar, por favor. Tá. Esses imóveis começou a apresentar algumas patologias, né? E assim, foram quase um mês trabalhando para poder desenvolver todos os relatórios, quase um dia tirando fotografia, levantando informações, porque os imóveis em menos de um ano começaram a apresentar trincas, rachaduras. Então, né, a partir do momento que você vai fazer uma perícia, você tem que focar em todos os objetos que estão dentro do condomínio, né? Desde quem construiu o empreendimento, quem foi os responsáveis técnicos, né? Tanto pela execução, quanto os engenheiros responsáveis pela obra, que isso é muito importante para você ter um histórico também. Então eu comecei a levantar. Então eu já comecei a pegar algumas falhas. Não tinha um responsável técnico pela empresa. A empresa não estava cadastrada no CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, do qual eu pertenço também, né? Então a empresa também não estava cadastrada, por ser uma empresa da área de engenharia civil, fazendo construções, não estava cadastrada. Então foi quase um mês de trabalho duro, trabalhando em cima de relatórios, das imagens que foram tiradas de cada casa que eu tirei. E assim, né? Normalmente é 30 dias para você fornecer o laudo aí para poder... É o prazo, né? Que eu acabo dando para os meus clientes aí, para apresentar o laudo, e sem o laudo você não tem condição de entrar com uma ação judicial. Né? Então, por isso também que os advogados que trabalham nessa área é muito importante ter esse conhecimento técnico para poder, toda vez que você for numa ação judicial contra uma construtora ou que seja, a primeira coisa que eles vão pedir é um laudo de engenheiro, né? Porque os juízes eles vão dar a sentença à base do laudo do engenheiro, né? Lógico, é cadastrado pelo conselho, né? Tem todas as qualificações, ser daquela área específica, né? Porque não adianta nada. Eu sou engenheiro elétrico, como é que eu vou fazer uma aviação na área de engenharia civil?
Então, Perfeito. cada especialidade na sua área, né? E aí, desde então, né, entreguei o laudo, fiz, né, uma reunião com os condôminos, com o síndico, né, e alguns conselheiros do prédio, né, das casinhas, para explicar o laudo, porque às vezes as pessoas são leigas na parte de higiene civil. Então não adianta Sem você dúvida. simplesmente chegar, entregar o relatório, né, e achar que está tudo bem. Então eu fiz questão de poder fazer uma apresentação e explicar para os moradores o que realmente estava acontecendo, que estava na iminência de algumas casas ali causar danos irreparáveis, né, morte, até o caso de morte, porque tinha casa que estava com rachaduras, né, e isso na engenharia civil é muito crítico. Então, as situações que a própria construtora, né, porque tem a garantia também de cada item, né, conforme o manual do proprietário, né. Hoje em dia o pessoal está dando um CDzinho, né, É isso aí. do memorial descritivo de cada imóvel. Aí desde então, né, aí a construtora contratou 2 peritas para poder impugnar esse laudo, né, porque lógico, ele vai querer defender a tese dele também, que é direito, né. E aí Claro. então, né, depois eu acompanhei esse Genildo, caso. desculpa. Genildo, desculpa só eu te interromper um minutinho. Só para você posicionar um pouquinho melhor o celular, que o pessoal tá vendo só a sua careca, que tá bonita, mas o pessoal quer ver um pouquinho do seu rosto no celular que tá o Instagram, por favor. Tá, e Só um agora? pouquinho. Tá ajustando? Aí ficou ótimo. Deixa eu só Tá. aproveitar aqui e falar pro pessoal fazer o seguinte. Vocês estão vendo, gente, hoje o tema é especial, manutenção predial. Então, se você está aqui no Instagram, a Simone, que está aqui também, Cid Coelho, todo mundo, convida aí os amigos, aperta o botãozinho aqui, ó, embaixo do comentário, tem um aviãozinho, chama aí 5 amigos que precisam saber muito sobre a questão da manutenção predial, porque vocês sabem o quanto que isso é importante, o Genildo vai passar dicas preciosas hoje aqui, tá bom? E aí, quem escrever, quem convidar, coloca aqui, convidado, tá bom? Pode seguir, Genildo, por favor. E agora o pessoal tá vendo você galanzão aí. Tá. Peço desculpa aí, pessoal. Então, Jonas, aí Não, que é isso. essa empresa, né, contratou 2 engenheiras para impugnar o laudo, né, até porque, assim, todo o direito que ele tem de defesa, né, e assim, são colegas de profissão, né, eu acho que a gente tem que respeitar também esses colegas de profissão. E parece que, né, depois, né, de algum tempo, acho que quase um ano, mesmo com as 2 engenheiras, não conseguiram impugnar esse laudo, né? Então, o direito foi de todos os condôminos, né? Teve que ressarcir os moradores desse condomínio aí, porque era uma falha estrutural, né? E falha de projeto também, até porque não. Então, conseguimos resolver, sanar e pelo que eu soube depois, os moradores que foram feitas as manutenções, as recuperações estruturais que deveria ter sido feita lá. Mas assim, são situações que não tem como você prever. E às vezes os moradores, casa que são financiadas Minha Casa Minha Vida, você tem um seguro embutido, né? Então a seguradora, no caso a Caixa Econômica, que você paga, além de pagar as parcelas, tem um seguro. Tem que recorrer ao seu direito para poder valer. E assim, depois a própria Caixa ir atrás da construtora para poder ressarcir esses danos aí para os moradores, né? Então Que legal. Essa foi a minha primeira experiência. Isso aí em 2013 e 2014, João. E já foi uma bucha dessa. E aí, bom, e aí como é que você se especializou? E aí a gente já entrando mais na parte, né? Quando você chega num condomínio, qual que é a primeira coisa que você vê? Sim. Qual que é a primeira coisa que você vê logo que você chega no condomínio? Mais na parte, né? É que nem eu falo, assim, para todos, né? Hoje mesmo eu estive em São Paulo visitando um condomínio. Eu acho que a fachada do condomínio já diz tudo como é que é o condomínio interno. Porque a fachada, na verdade, é um cartão de visita, né? Porque imagine só, se eu for comprar um imóvel, a fachada do prédio ou de uma residência, se tiver em péssimas condições, pintura mal feita, ou às vezes parede descascando, com filtrações, você não vai adquirir um imóvel ou no condomínio, ou que seja uma casa. Então, acho que assim, o cartão postal
da NBR 1680, né? Porque traz vários fatores que os síndicos, né, os condôminos, né, os zeladores têm que seguir, né? Então, acho que isso foi muito importante e contribui muito para poder desenvolver as atividades, né? Lembrando que, né, a NBR 16747, né, tem que ser pessoas especializadas, ou um arquiteto ou um engenheiro, né? E que pertence também às suas classes, né? No caso, o CREA ou o CAL, né? Então, isso é muito importante, né? E assim... Não, então legal, então vamos só... Não, que é isso. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Ginildo, antes da gente só seguir aqui. O fone que você está usando é o que está ligado no celular rosa ou no outro? Só para eu saber. Tá no outro. No outro? Tá, no que tá dando uma diferencinha. Tudo bem, não, tranquilo. Então vamos lá. Então você tá me ouvindo legal. Aí beleza, então você chega, a primeira coisa que você vê é a fachada. Aí você encontra a fachada meio deteriorada lá, você já começa a ficar mais atento. Depois disso, onde que você vai fazer a análise? E agradecendo a Gisele que já convidou os amigos. Quem mais que vai convidar? Vamos lá, pessoal. Chamar a turma aí, vamos lá. que é importante. Ô, Jonas, vamos começar. Essa aí pertence mais a 16747, né? Eu queria dar apenas uma explanação rápida sobre a NBR 16280. O porquê, né? Então, assim, em 2014, né, houve um grande, acho que, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, um imóvel, que tinha algumas pessoas fazendo reforma, né? E parece não, esse imóvel veio abaixo, né? E não tem. Hoje que o CREA é mais ativo, de poder estar tendo mais fiscalizações, a prefeitura também. Mas em 2013, 2014 não era ativo como hoje, né? Então houve um grande desabamento no Rio de Janeiro e houve algumas mortes. Então, desde então, houve a fiscalização do CREA, né? E foi fazer o levantamento. Não tinha noção. Puxa vida. Aí a culpa acabou caindo sobre as pessoas que veio a óbito, né? No caso os pedreiros, os ajudantes, mas não tinha um engenheiro responsável pela obra. Então por isso que foi criada a NBR 1680, né? Começou a ser válida no dia 18/4/2014. Então, desde então, qualquer reforma que você vai fazer no prédio, você tem que ter uma RT e assim, as especificações, né? Na verdade, um memorial descritivo dizendo o passo a passo que vai ser feito dentro do imóvel, né? E até o descarte também você tem que relatar como é que vai ser feito. É caçamba, vai ser em sacos. Então, tudo isso aí você tem que descrever na RT. Porque não adianta simplesmente você emitir a RT sem a discriminação das atividades que vai ser feita. Porque muitas vezes o cara pode solicitar uma troca de piso, o cara vai fazer uma reforma grande no apartamento, às vezes mexer na parte estrutural e não está na RT. Né? E a RT é um documento que você... É como se for um documento que, assim, é toda a base legal. De repente, se o proprietário não fazer... para os demais moradores, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem que atender também à legislação, né? Recentemente não, 2019... Time, acho que deu uma travadinha. Tô agora? Não tá não. Time, acho que deu uma travada. Genildo? E agora? Tô ouvindo, Jonas. Time, então só recapitulando aqui já as dicas preciosas que o Genildo já nos trouxe, falando sobre a importância da RT, explicando a origem dela, depois que houve a queda de um empreendimento no Rio de Janeiro, criou-se essa lei e a obrigatoriedade de quem for, no caso, fazer uma obra no condomínio, apresentar essa RT, e aí com isso o síndico fica respaldado, porque um engenheiro, um profissional devidamente habilitado está responsável por essa obra. Por outro lado,
o Genildo, antes da interrupção aqui, estava explicando o quê? Não basta o síndico, enfim, receber essa RT. Ele precisa efetivamente acompanhar isso e muitas vezes, caso ele não tenha, né, essa prerrogativa ou não tenha essa habilidade e essa até expertise, né? Muitas vezes a gente sabe que o síndico, embora ele tenha que ter esse conhecimento, e até por isso estamos criando essa live, muitas vezes ele vem de outras áreas, né? Então ele não tem ali aquela especificidade de engenharia ou arquitetura. Então muitas vezes submeter algum profissional para que faça essa validação, mandar com frequência lá o gestor, acompanhar esse projeto para ver se está tudo de acordo com o que deve ser feito, né? Inclusive, eu já tive casos, né, nos condomínios que eu tive a oportunidade de participar, o condômino apresentou uma RT, no entanto, ele omitiu que queria fazer a remoção de uma parede, só que tratava-se de um condomínio de alvenaria estrutural. Depois eu vou pedir para o Genildo explicar para vocês com mais efetividade, né? Alvenaria estrutural é quando uma parede ela faz como se fosse um castelinho de cartas, né? Então cada parede faz ali a sustentação do prédio, né? Então ele não tem a estrutura sozinha, então não pode ser tirado não pode ser removida essas paredes com risco de cair toda a edificação. E aí naquela RT, na oportunidade, embora tivesse um engenheiro responsável, o condômino não seguiu essa informação. E aí, diante de tudo isso, o condomínio acabou aí tendo que, de última hora, chamar a emergência. Então, contratou-se um engenheiro de última hora, colocou lá umas vigas de madeira para sustentar ali aquele prédio até que pudesse ser reconstituída. Perfeito. Voltou aí, Genildo? Perfeito, Jonas, a sua análise aí. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu preciso que você, por favor, acesse lá na plataforma também, para o pessoal do Facebook não ficar sem os seus contatos lá. Aqui no Instagram acho que resolveu. Ó, dá um oi para a Vanessa que chegou, pro Robério que também tá aí. Lá Santos, pro Jefferson. Enquanto o Genildo vai se ajustando lá pro Facebook, eu vou pedir, por favor, para que você convide outras pessoas, vá ali do lado do comentário, tem lá o aviãozinho, chame aí 5 amigos mais chegados que precisam saber dessas informações muito relevantes aí pro dia a dia. Deixa eu só verificar aqui, Jonas. Um momentinho. Por favor. Voltou? Tá ao vivo. Acho que voltou agora, Jonas. Voltou? Acho que aqui no Facebook ainda tá travado. Pra mim aqui tá normal. Você quer entrar e sair novamente aqui na plataforma? Por favor? Porque aqui tá travado. Pessoal do Facebook, dá um alô aí se tá tudo certo. No Instagram tá tudo ok. Falta só o Facebook agora. Eu acho que tem algum dos seus aparelhos aí que tá sem o fone. Tá dando repetição. Obrigado aí, Lá Santos. Lino que chegou. Obrigado a todos aí pela presença. Ó, a Genildo voltou. Voltou, Jonas? Voltou. Voltou sim. De jeito nenhum. Então, só complementando, eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, né? Eu acho que isso é quando você... Porque nem todo síndico, né? Que você falou... às vezes a pessoa vem de uma outra área, né? Que não seja da área de condomínio, né? E hoje síndico é uma profissão, né? O cara virou um profissional.
Porque antigamente o síndico era um eleito, às vezes um morador, um condômino, né? E ele não tinha essa experiência de poder administrar um condomínio, né? Ter toda... Lógico, ele não tem que ser um engenheiro, né? Lógico, ele tem que ser um gestor da área de condomínio, né? Mas algumas noções básicas de engenharia, né? De documentação, ele tem que ter essa ciência, porque ele também acaba respondendo também, né? De emitir informações. Então é muito importante, né? Antes do início da obra, de reforma, né? Encaminhar para o responsável legal da edificação um plano de reforma, né? O que vai ser feito, quais são as etapas, né? As documentações, vai precisar pedir alguma autorização na prefeitura, né? Porque de repente você vai fazer algum trabalho na área externa ou na fachada, então isso é importante ter uma autorização do órgão competente da determinada região. Durante a obra também, diligenciar também algumas observações, né? Com relação à segurança também, que é muito importante. De repente vai ocorrer algum trabalho em altura, NR35 também que trata desse assunto. Então você seguir todas as NR para a NBR para poder você prestar um serviço de qualidade e com relação também à segurança também de quem está prestando o serviço. E também se atentar após a obra também, né? Atualizar o conteúdo do manual, né? Conforme a NBR 14037, o memorial descritivo do que foi feito. E de repente, se você houve alguma alteração da parede, que seja de drywall, né, você tem que alterar também a planta do imóvel para quando você futuramente for vender esse imóvel, né, esteja tudo regular. Porque de repente você vai vender um imóvel, a planta está de uma forma, só que fisicamente o imóvel está de outra forma. Por quê? Foi feita uma reforma, não foi feita a atualização. Então isso é muito importante, né? Tem um caso recente não, 2019. Se não me engano, no edifício Andréia, Recife, dia 15, acho que foi dia 15 de novembro de 2019, né? Que houve o desabamento naquele empreendimento lá muito triste. Recife. Infelizmente, né? Teve algumas vidas envolvidas, né? Aí você vê o descaso total. Tinha uma cobertura que não estava no projeto, né? Se eu não me engano, acho que aquele prédio não estava nem com as autorizações perante o órgão municipal, estadual, provavelmente até no CREA também estava pendência de documentação devido a essa cobertura que foi feita sem nenhum engenheiro técnico responsável pela obra. E o pior de tudo foi o que aconteceu, né? O desabamento, né? Teve uma empresa que foi contratada para fazer uma recuperação estrutural, né? Só que assim, o engenheiro, né, e os seus colaboradores, né, foram até o empreendimento, isso aí acabou saindo depois no noticiário as imagens, né? E assim, quando você fala de parte estrutural, antes de você iniciar um trabalho na parte estrutural, você tem que fazer o escoramento, né? E provavelmente ali, acho que era uma empresa nova na área de recuperação de estrutura, a pessoa acho que não tinha um certo know-how para aquela atividade, porque assim, os pilares estavam com uma cinta de uma fita, né? Coisas que você vê na engenharia, você fala, é um absurdo, né? Que eu sempre ensino para os meus alunos, o famoso engenheiro caneta, né? O cara só vai lá e dá a canetada, pega o dinheiro dele e não sabe o que está acontecendo no caso desse empreendimento. Só que assim, nesse caso específico da Andréia, tinha um engenheiro responsável e a empresa que ia executar a atividade. Só que assim, foram levantar depois a documentação no CREA, né? Tinha uma RT. Só que a RT estava bem vaga. Estava falando que ia fazer execução de parte estrutural. Mas não estava o que realmente ele ia seguir. Passo a passo, o que realmente ia ser feito, como ia ser feito, né? Engenheiro, vou até te pedir um favor, porque, né, como eu te falei, né, às vezes aqui tá síndicos de todo o Brasil, né, às vezes o pessoal não tem essa familiaridade. Até dar um alô aqui pro Romo, que está te prestigiando aí, a Marta, o Thiago, o Silvio entrando agora também. Explicar um pouquinho o que é RT em si, né? O que seria, né? Porque só para a gente dar uma voltadinha atrás, que às vezes o pessoal não tem essa visão. Então, o que é RT? Onde que pede? Onde que compra? É de comer? Me ajuda aí. Vamos lá, né? 2017, o CREA era o Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia. Agora, Ok. né, foram separados tanto a parte do CREA quanto a da parte do CAL, né? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
O CAL significa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, a RT é a anotação de responsabilidade técnica. A RT é emitida pelo CREA, no caso, os engenheiros, né? E a RRT, que é um relatório de responsabilidade técnica, é pelo CAL, que é o Conselho dos Arquitetos e Urbanismo, né? Então, assim, quando você solicita um RT, não é que você sai por aí comprando, onde que vende RT? Não é assim. RT é um documento pelo qual o engenheiro responsável, ele tem que fazer parte da classe, né? Dos engenheiros, né? Você vai até a plataforma do CREA, né? Você tem já a sua qualificação lá, qual que é as suas atribuições, né? No meu caso, né? No meu CREA aparece engenheiro civil e engenheiro mecatrônica, que são as minhas atribuições profissionais. Então, eu não posso ser engenheiro elétrico e querer emitir uma RT para a área de engenharia civil. Até porque eu posso ser futuramente ser chamado no conselho, né, de ética para poder... Porque eu estou fazendo uma coisa que não cabe, não compete às minhas atribuições. Eu não sou da área de elétrica, eu sou da área da civil e mecatrônica, né? Então, a RT é muito importante. E é um documento legal que, assim, amanhã depois você quer acionar o engenheiro responsável ou a empresa responsável por uma determinada reforma que foi feita em seu imóvel lá, que houve danos, né, de vizinho, esse documento é legal perante a lei para você fazer, entrar com uma ação, né? Então, a RT que legal. É muito importante. Essa RT é muito importante, né? É muito importante. E o que tem que constar? E o que tem que constar, né, nessa RT? O que tem que constar nesse documento? O que é importante? Vamos dizer, vamos dar uma dica aqui direta para o síndico, porque, como eu te falei, nem todos vão ter aquele conhecimento. Ele vai receber a RT na mão. O que ele vai ter que ver ali? Tá. Primeiro, quais são as atribuições deste engenheiro, né? Colocar engenheiros, de repente você chamou de repente você quer um serviço de um engenheiro elétrico, né? Na parte elétrica do condomínio. Então, assim, o título dele tem que ser engenheiro elétrico, né? Você tem que ver o título dele. Segundo, os dados. Quais são os dados que estão na RT? No caso do contratante, né? Seja CPF ou CNPJ, né? E embaixo, né, tem um campo que se chama descrição das atividades, né? Então você tem que descrever as atividades passo a passo do que vai ser feito, né? E essa RT, ela tem um período, por exemplo, preciso de 30 dias para fazer uma reforma no meu apartamento. Então, a data de início, hoje, dia 7, né? Início da obra, e o término da obra, sei lá, dia 7/8, né? Então, o proprietário vai ter esses 30 dias para poder fazer essa reforma no apartamento dele ou no imóvel dele, né? Então, logo depois que dá esse prazo de 30 dias, o engenheiro entra no site do CREA e pede baixa dessa RT, dizendo que o serviço foi concluído, né? Dentro daquele período que foi estipulado. Então, eu acho, o síndico também tem que se atentar qual é o tempo de reforma dessa obra, né? Até para poder colocar um comunicado interno para os moradores, que vai haver uma reforma, pode ser que tenha as pessoas, né, os colaboradores dessa empresa se movimentando dentro do condomínio, né? Sei lá, às vezes materiais também que vai estar se deslocando até esse apartamento para fazer essa reforma. Então, tudo isso aí o síndico tem que estar atento. E assim, né, as normas de segurança interna também, né? No qual a empresa prestadora de serviço tem que seguir as normas do condomínio, né? Então, cada condomínio tem sua norma, né? Isso é muito importante, isso é primordial, né? Para todos. E o pessoal está gostando, ó. Iraci chegando aí, o Renato, o Thiago. Pessoal, vamos dar os coraçõezinhos aí para a gente prestigiar o engenheiro que está dando umas dicas preciosas aí para nós. Então, legal, Júnior. Então, o síndico recebeu o RT, verificou, olhou. Como que ele faz esse acompanhamento da obra? Depois que ele então identificou que essa RT está bacana, está com a data certinho, está tudo bem discriminadinho lá. Qual que é o próximo passo aí para o síndico? O que ele tem que fazer aí? Tá, o que eu sempre procuro fazer? Eu pego a planta baixa daquele apartamento, né, do imóvel que vai ser feita essa reforma, e faço o detalhamento em cima dessa planta. Ó, aqui nessa área aqui, vamos supor, de 16 metros quadrados, vai ter remoção de piso, ou vai ter piso sobre piso, né? Então eu detalho em cada planta, né, o que vai ser feito, né? Até porque o síndico tem uma noção aonde que vai acontecer essa reforma. Porque, de repente, a empresa não pode chegar lá, começar a quebrar parede,
fazer furações, até porque você tem vizinho ao redor de onde você está fazendo essa reforma, né? E se atentar também às normas de segurança. Então, isso é muito importante. E o acompanhamento do engenheiro também. Ele tem que, não é simplesmente emitir RT e achar que está tudo bem. O ideal é ele estar lá no início da obra, até para poder tirar alguma dúvida do síndico ou do contratante, né? E no decorrer também da obra e no final da obra também, na entrega da obra, né? Para ver se está tudo de acordo. Então, isso é muito importante, né? A não ser casos assim, típico, né? Uma pintura. Uma pintura não precisa você emitir um RT, né? Até porque, além da gente pagar a RT, né? Tem uma porcentagem que a gente paga para o conselho do CREA, né? A gente paga o valor da RT, a gente repassa o valor para o conselho, né? Além de nós, engenheiros, pagar a anuidade também, que não é barata, né? Então, isso é muito importante, né? Para poder... O Genildo caiu lá no Facebook. Eu vou pedir para a equipe mandar lá no Facebook e a gente conclui tudo aqui no Instagram. Não precisa voltar lá não, Genildão. Vamos seguir aqui no Instagram mesmo. Temos mais ainda 20 minutinhos, mais ou menos, para a gente bater o papo aí. Vou me despedir aqui da turma do Facebook. Nossa equipe vai colocar o link lá do Instagram. Eu vou aguardar vocês lá no Instagram, tá bom? Então, eu estou me despedindo da turma aqui do Facebook. Espero vocês lá no Instagram daqui a pouquinho. E com a turma do Instagram eu sigo aqui, que o pessoal tá fera. Lá Santos, elogiando bastante. Peço desculpa aí devido Tranquilo. essas inconsistências. Então, assim, Jonas, é muito importante. E agora a NBR, né, a mais recente, né, a 16747. Essa veio de uma forma assim, para poder complementar a NBR 16280, né? Muito importante também. Só que essa traz todo, uma técnica para você poder fazer uma inspeção predial, né? Não é simplesmente você chegar lá, olhar a fachada do condomínio, ou do residencial ou comercial. Não é simplesmente isso. Tem toda uma técnica para você fazer essa aplicação, né? A 16747/2020, né? Por exemplo, questão de segurança do condomínio, isso é muito importante, né? Segurança estrutural, a segurança contra incêndio. Eu tive a oportunidade, não vou falar nem oportunidade, né, de visitar, né, uma empresa. Um síndico me convidou, me contratou para poder ir lá fazer um orçamento com relação à perícia, né? Ali um grande prédio da década de 50, né? Ó, o Mateuzinho tá aí. Precária, muito precária. Então, assim, com essa NBR agora, 16747, traz muitas situações que você vai poder... É como se fosse um check-up, né? Que nem nós precisamos passar ao médico para ver como é que está a nossa saúde, né? Os prédios também precisam também, acho que, fazer esse check-up, né? Que você... qualquer empreendimento aí, ele tem a sua vida útil, né? Assim como nós também. Se nós não procurarmos fazer um check-up para ver como é que está a nossa saúde, não adianta você ir quando está doente, né? Porque senão o dano é um pouco maior. Assim como o veículo também precisa de uma manutenção preventiva, uma manutenção que legal. Só para te falar, viu, Genildão? O pessoal tá vindo mesmo. Ó, o Fábio chegou aí, chegou também a Marta. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vindo prestigiar aí o Genildão, passando bastante dica boa aí. Vamos mandar os coraçõezinhos. Ainda temos mais 20 minutos, bastante conteúdo ainda. Convida o pessoal, pega aí o aviãozinho, chama 5 pessoas, vamos para lá. E aí comenta aqui que convidou a turma. Ó, o Thiago elogiando aqui, ó. Thiago Silva. Thiago trabalhou comigo na Mitsubishi, grande Thiago. Olha que legal. E assim, esse mercado, principalmente o mercado automobilístico, né, você acaba conhecendo todo mundo, assim como da área de engenharia também. Você acaba fazendo indicações profissionais das áreas, por exemplo, elétrica. Eu não sou engenheiro elétrico, mas eu conheço alguns profissionais capacitados para poder prestar serviço de elétrica, né? Assim como também de reforma. Isso é importante. Seguindo, né, as etapas da NBR 16747, João. Essa é muito importante.
Por quê? Quando você vai fazer inspeção predial, né, você tem que fazer o levantamento de dados da documentação daquele prédio, né? Ou do imóvel que você vai fazer a inspeção. Análise de dados, né? Ver qual que é a disponibilidade da documentação, como é que, para você poder checar a documentação, a identificação, as características, né, da edificação, como idade, né? Porque muitas vezes tem imóvel de 30, 40 anos que nunca passou por uma inspeção predial. Todas as reformas que foram feitas lá, que foram realizadas, né, o síndico não tem o histórico das 16.280, as RT. Né? O que foi feito em cada apartamento, em cada andar, né? Quanto tempo foi feito de reforma. Então, muitas vezes, você não tem esse histórico. Né? E isso é muito importante. Levantar também os históricos de intervenções, manutenções e alterações que venham a ocorrer. Né? E outro fator muito importante, né? A verificação da edificação. Sistema elétrico, o sistema de bomba, né? Lógico, né? Quando a gente fala de elevador, a gente tem empresas especializadas, né? Para poder fazer as manutenções, né? Que, dependendo, tem várias empresas aí, né? Na área de elevadores para poder fazer. Porque o engenheiro não é capacitado civil para poder fazer a inspeção do elevador. Nada melhor que uma empresa que... As empresas que são especialistas na área para poder prestar uma assessoria, né? Por isso que eu falo. Sem dúvida. Muito importante, quando você for contratar um profissional, ver qual que é as atribuições que ele tem, né? Ver o histórico dele. Não adianta eu contratar um perito na área de engenharia civil se o cara é engenheiro elétrico ou mecânico. Então, é totalmente incompatível com aquilo que você espera, né? Eu tive situações que, assim... de laudos que eu recebi de colegas que, né, o laudo perfeito de alguns amigos, né, de profissão, só que assim, na hora de fazer um embasamento técnico, né, para poder passar pela mão de um juiz para ele dar causa ou não, fica muito vago a sua conclusão, porque o juiz, ele não é técnico, né, na área de engenharia, ele vai ler a sua conclusão. Se você não for bem conclusivo ali, dizendo que realmente aquele empreendimento corre risco de cair, de danos, né, de vida, o juiz não... Esses aspectos num laudo, numa inspeção predial é muito importante, porque você acaba dando informações em embasamento técnico de que realmente é uma situação que pode vir se agravar. No caso lá de Recife, se você, lógico, né, se a Defesa Civil tivesse conhecimento, tivesse ocorrido a interdição, não teria ocorrido aquele desabamento que houve lá em Recife. Infelizmente, teve algumas vidas lá que estavam no momento lá da checagem e acabou ficando debaixo dos escombros. Então, acho que isso é muito importante. Uma outra situação que eu agora estou implantando nas minhas inspeções, drone. Né? Olha, que legal! Questão de altura, NR35. Quer dizer, pessoal, isso vale bastante coração, hein? Perto dos coração aí que o homem agora tá com drone, rapaz. Explica pra gente aí como que é isso aí. Então, isso é muito importante, né? Eu acabei optando assim, é uma forma de você também se qualificar e ter uma mão de obra qualificada, né? Porque eu não vou ficar subindo em cima de telhado para fazer uma inspeção predial, né? Se eu adquirir um equipamento, lógico, é um investimento que você faz, mas é um investimento que de repente você vai subir em cima do telhado, pode acontecer algo lá e você, sei lá, quebrar um braço, uma perna, né? Então, eu agora, né, com a aprovação agora dessa NBR 16747, né, comprei um drone para poder ajudar nas inspeções, né? É lógico, né, pessoal? Que legal. A Luara comentando aí que ela já está implementando nos prédios dela esse tipo de instrução, que legal. Bom, porque você tem pessoas assim, né, da área, né, que já está começando porque isso aí também é questão cultural, viu, Jonatas? Né? Você tem que implantar essa cultura para que todos os condôminos aceitem também, porque não adianta você chegar lá e querer impor alguma situação. Apesar que agora a NBR veio para poder... os condomínios têm que fazer uma inspeção predial para você ver como é que está a vida útil do seu condomínio. Então, assim, voltando à questão do drone, né? Não é simplesmente você pegar um drone, né, apertar os botões, sobrevoar o prédio, tirar foto, fazer filmagem, tá bom, não.
tem toda uma regulamentação, né? Por exemplo, já Uhum. vi com relação à Anatel, meu drone está cadastrado na Anatel, Olha ANAC que também, né? legal. Que é ANAC também, eu tenho que ter o cadastro da ANAC, porque eu recebo um certificado, né, no qual eu sou o piloto, o número da minha aeronave, lógico, não é uma aeronave tripulada, né? E também no DCEA, que é o Departamento do Controle do Espaço Aéreo, porque eu não posso sobrevoar o drone em áreas que tem ele ponto ou próximo de aeroportos, né? De aeroportos aí a 9 Entendi. quilômetros. Porque imagine só, eu vou fazer uma inspeção predial com o drone e tem um heliponto, né? Pô, eu posso causar um sério dano, né? E sem contar que todos os voos que eu vou solicitar no DCEA, que é o departamento que faz o controle do espaço aéreo, tem todos os meus dados, Uhum. né? O horário que eu vou decolar esse drone e qual horário que eu vou pousar, o término das minhas atividades. Então, assim, é toda uma documentação que você precisa ter, até porque, pô, se chegar no cliente, né, você tem que ter uma apólice também de seguro, né, com relação se acontecer algum dano, de repente, pô, seu drone cai em cima de um veículo, ou quebra Que uma legal. vidraça, então você também tem que contratar um seguro para poder ressarcir qualquer dano que venha acontecer, né? Que Tanto legal. com. Ô, Janine, deixa eu até te perguntar, e que tipo de análise você consegue fazer com o drone? Roberão elogiando aquilo, Ara, Simone, tá fera. Pessoal, vamos soltar os coraçõezinhos aí, mais 15 minutos do homem explicando aqui para nós. O que que você analisa, Genildo, com o drone? O que dá para você fazer que antes você não conseguia, por exemplo, que agora, Ah, enfim, o que trouxe de vantagem? tá. Telhado. Como é que eu vou subir, por exemplo, um prédio de, sei lá, 15 andares? Pô, você Uhum, subir até o último andar para poder ficar, né, passeando não, ficar vendo algumas anomalias que aconteceram no telhado. Quer dizer, isso você fazendo, pisando em cima do telhado, pode correr o risco de uma telha vir a quebrar e você sofrer um dano, né? E com o drone não. Com o uhum, drone você vai sobrevoar o drone em cima desse telhado e tirar fotos, né? E fazer filmagem também. Até trincas, é lógico, né? Tem drone que começa de R$ 5, de R$ 500 até R$ 100.000, né? Então, você tem, por exemplo, para a agricultura, tem drone que custa R$ 100.000 para fazer aquela pulveração sei, na plantação, né? na plantação, né? E assim, então tem drone que tira foto de fissura, trinco, né? De fachada de prédio. Principalmente fachada de prédio, porque muitas vezes você vê um prédio no 15º andar lá, você não está chegando alguma fissura ou trinca, ou até mesmo a questão da fachada, de pintura. Então o drone, você já tem essa possibilidade de poder tirar foto ou fazer algumas filmagens para poder você dar um diagnóstico, né? Porque essa inspeção predial nada mais é do que um check-up. Você vai ver como é que está a Uhum. vida útil do seu condomínio, né? Então tem todas essas questões aí que eu acho que é importante, E porque, nesses anos todos aí, o que você já encontrou assim de grave, que você ficou preocupado? O que você já enfrentou? Deve ter história bastante aí. ó, por incrível que pareça, hoje eu tive que dar parabéns, né, para um zelador num condomínio que eu fui fazer. Eu fui só fazer um orçamento com relação a uma inspeção predial. Eu dei os parabéns para o Uhum, condomínio, né? Para o zelador e para a síndica também, porque eu encontrei pouquíssimas coisas que assim poderia trazer algo sério para o condomínio, uhum. né? A questão de limpeza, a questão de piscina, a questão dos hidrantes, né? A questão da caixa de luz, a questão do estacionamento. Eu já fui em condomínio que a parte da garagem, os ferros já estavam tudo exposto com corrosão, né? E para as pessoas que Olha. são leigas, acho que aquilo ali é normal. Meu, e assim, a tendência que é? A corrosão, ela vai aumentando, né? Vai desplacando a parte de Uhum, concreto e pode ter um colapso na parte estrutural, né? Que nem o caso lá de Recife. E assim, o síndico, né, ele vai ter algumas responsabilidades que ele tem que fazer nessa inspeção predial. O zelador também, ele vai ter a sua responsabilidade de fazer um checklist diário das atividades que tem que ser feitas dentro do condomínio. Sei lá, checar a bomba, uhum. ver a bomba da piscina, ver o muro. Eu já peguei situação que o muro tá para cair, não só na parte interna, quanto na parte externa do condomínio.
Quer dizer, você tem a parte Caramba! dos transeuntes também, né? Porque você, o muro também faz parte do condomínio. Eu já fui chamado para fazer um... Isso aí foi um fato que aconteceu, assim, até meio inusitante, né? Porque eu tive que fazer uma perícia num muro que tinha acabado de cair em cima de um prestador, no carro do prestador de serviço, no condomínio. Chovendo muito forte, a água acabou infiltrando no solo, né? Acabou saturando o solo. O solo, por sua vez, acabou empurrando o muro que caiu em cima de um veículo que estava parado para poder prestar serviço no condomínio. Eu tenho até esse laudo com as fotos do muro em cima do veículo e tudo. Mas assim, depois eu fui levantar todas as informações. O que ocorreu? O muro foi feito por uma pessoa que não tinha uma experiência, não foi feito conforme as normas, né? Não seguiu nenhuma NBR. Então por isso que veio causar esse dano aí. Então é muito importante, eu acho que essa inspeção predial veio para somar, né? É que o pessoal já fica pensando em gasto. Pô, vou ter que gastar um engenheiro ou arquiteto em fazer uma inspeção predial. Na verdade não, pessoal, você está fazendo uma forma de economizar. Porque se você acaba detectando alguma anomalia, alguma patologia logo no início, você tem como sanar isso aí. Não adianta você fazer uma recuperação estrutural quando a parte das ferragens, né, do aço já está todo com corrosão. Às vezes é tarde demais. Então, acho que a inspeção predial veio para somar. E, assim, eu acho que tem muito trabalho, né, para nós, engenheiros, para os arquitetos também, síndicos, os zeladores, para os advogados que trabalham na área de condomínio. É muito importante também o advogado que trabalha na área de condomínio ter esse entendimento, porque eu já tive situação de um advogado entrar com uma ação e ser recusado 2 vezes pelo juiz, porque o cara nem na petição, né? Porque às vezes o cara é de uma área trabalhista e vai fazer a petição por uma questão de condomínio. Às vezes o cara não tem a técnica, né? Não tem aquele conhecimento. Então, se o cara é advogado especialista na área de condomínio, é bom, porque ele acaba ganhando, ele sabe todas os trâmites, né? Os trâmites legais. Porque imagine só, você dá entrada 2 vezes num processo e as 2 vezes ser recusada, né, devido a um código lá que não foi colocado de maneira correta, né? Nossa, fica até feio, né? Fica até feio. Né? Eu já tive muitos casos assim de participar de palestra, né? De alguns mitos da área, né? Dizendo, né? O que é importante, às vezes o advogado, né, quando vai formular os quesitos, né, chamar o engenheiro para poder participar, o síndico também, né? Para ver se está de acordo ou não, né? Eu, por exemplo, quando eu faço laudo judicial, né, para a defensoria pública, né, vem os quesitos que já vem elaborado pela advogada, né? Então, assim, os quesitos já vêm prontos, eu só tenho que responder conforme as solicitações. Mas são coisas que, assim, às vezes o cara entrou com uma ação e não tem condições de pagar um perito e um advogado para poder entrar com essa ação. Então, nós, né, que prestamos serviço para a defensoria pública, temos todo esse meio para poder trabalhar junto com o advogado, para poder instruir melhor tanto o morador, o condômino, né, com relação à questão dele judicial. Que isso é muito importante, porque senão você às vezes vai gastar esforço e no final não vai ter resultado, né? Eu acho que isso não é muito válido, né? Sim. Ô, Genildo, que legal. Deixa eu te falar, está faltando aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Aproveitar aqui para dar um alô. Thiago tá gostando. Pão Miguel entrou agora. Cid Coelho, bastante gente aí curtindo a live. Deixa eu te pedir para você comentar nesse minuto final aqui, que nós tivemos, né, ali no sul, você deve ter visto a questão do vendaval e tudo mais, que é coisa que o condomínio, enfim, não espera, né, não tem como fazer. E o que você, né, com a sua experiência, o que você recomenda para os condomínios nesse sentido, né, porque tá sujeito, né, às vezes uma chuva muito forte, alguma coisa assim da natureza. O que a manutenção preventiva pode ajudar nesse sentido, para a gente mais ou menos ir aqui para o final, Genildo? Tá, isso é muito importante, Jonas, porque às vezes são coisas que fenômenos da natureza, né? A gente não prevê. Vendaval, assim como o terremoto também, é lógico, né? Aqui nós não tivemos. Mas ano passado, se não me engano, houve um abalo, não sei se foi no Chile. É porque o Chile é o segundo país.
O Chile é o segundo país depois do Japão, que é onde tem mais terremotos, né, depois do Japão. Né? Eu tive a oportunidade de estar no Chile e acompanhar algumas fundações, né, de alguns imóveis lá, e assim, é coisa fora do normal, né? Porque lá você tem muito abalo sísmico. Isso aí assim, para a construção civil, é inevitável se você não tiver um bom projeto e uma boa parte estrutural também. O caso do vendaval aí, é muito importante essa inspeção predial. Por quê? Os pontos que o arquiteto, o engenheiro vai levantar, por exemplo, em caso de vento, o que pode ocorrer? De repente você tem uma área que é coberta com telha, né? De que forma esse telhado foi feito? Se realmente se correr o risco dessas telhas, esse vento vier e acabar destruindo esse telhado, quais são os vizinhos que podem ser prejudicados? A gente tem caso no interior de São Paulo que posto de gasolina não aguentou, a estrutura metálica não aguentou e veio abaixo, né? Então, você imagina só. E outra, né? Você já pensou um prédio de 20 andares, imagine, ele já tem o seu próprio movimento, né? Ainda mais quando você tem esse caso de vendaval, é pior ainda. Então, acho que na inspeção predial, isso é muito importante, levantar esses pontos, né? Os prós, o contra, o que precisa ser feito, né? E o que você pode recomendar. É que nós, assim, nós engenheiros, arquitetos, nós não obrigamos, né, ao condomínio a fazer o que realmente a gente acha que é necessário, né? Cabe ao condomínio, juntamente com o síndico e o conselho, definir o que é melhor para o condomínio. Porque às vezes a gente sabe, né? Agora, em pandemia, muita inadimplência, então às vezes o condomínio não tem dinheiro em caixa para fazer uma determinada obra ou reforma. Então, assim, você tem que pôr as prioridades, né? Nas prioridades, né? E enumerar as prioridades e ver aquilo que é essencial para poder estar executando. Num caso desse aí, de repente você precisa fazer uma reforma no telhado, da cobertura, né? Ou às vezes fazer uma impermeabilização. Quer dizer, é uma coisa essencial que precisa ser feita, né? Se você não faz, nesse caso, acontece alguma situação de poder destelhar, telha cair em cima de veículo, cair em cima de residências ficam próximo do condomínio. Quer dizer, o condomínio vai ter que se responsabilizar. Porque a hora que a pessoa entrar com uma ação, né, de quem que é o telhado? É do condomínio. Então, tudo bem que é fenômeno da natureza, mas tinha como o condomínio prever, não vou falar prever, mas alguma forma de manutenção que poderia evitar. Se a manutenção não tiver em dia, né, aí o condomínio passa a ser responsabilizado, né? Justamente. Por exemplo, é que eu comentei, né, no início da live, tem condomínio de 30 anos que nunca teve uma inspeção predial. Né? E aí não tem como se defender, né? Aí você tem condomínio de 3, 4 anos que o cara já tem 2 ou 3 manutenções, inspeções prediais. Quer dizer, esse cara, ele vai ter uma vida útil do imóvel dele aí anos e anos, né? Sem dor de cabeça. Sem contar o mal-estar que dá entre os condôminos, né? Porque a reclamação que não tá bom, porque assim, por mais que ocorra alguma situação, eu acho que o síndico, juntamente com o conselho ali, tem que tomar uma ação, né? E sempre pôr uma gestão à vista para os moradores, ter ciência do que está acontecendo, né? E se você também não tem uma gestão à vista, fica difícil para os condôminos saber o que está acontecendo no condomínio, né? Mês passado eu estive num condomínio em São Paulo, né, para poder verificar uma parte de telhado e algumas questões de pragas urbanas, né? Que pombo, vou falar para você, pombo é uma praga urbana que tem as doenças que pode levar até a morte. Né? É isso aí, sim. E aí eu até, eu sugeri para que fizesse uma gestão à vista e deixasse nos quadros lá nas áreas comuns, para que os moradores tenham ciência do que está acontecendo no condomínio. A reforma, o início, o fim. Muito legal, muito legal. Porque quem paga o condomínio, você tem que saber para onde o seu dinheiro está indo, né? É isso mesmo. Ô, Gênio, deixa eu te falar, cara. O papo tá tão bom que já falta 40 segundos para acabar só. Então dá um tchauzinho pro pessoal aí, para pelo menos, né, não ficar de supetão. E aí a gente combina uma próxima. Foi muito legal. Obrigado. Queria agradecer a todos os participantes aí. Eu acho que se tiver uma próxima oportunidade para a gente abordar alguns temas relevantes com relação à área de condomínio, estou à disposição. Tenho os meus contatos aí também para poder prestar algum serviço, né, ou dar alguma orientação técnica também. Eu acho que isso é muito importante. E assim, vai pessoal, acabar. Tchau, gente. Vai acabar.